dia, vamos nós, mais uma reunião nossa do departamento aqui da disciplina de nefrologia de São José do Rio Preto. E hoje a doutora Fernanda Guraido Polacchini, vai falar um pouquinho para a gente do posicionamento da Sociedade Brasileira de Nefro sobre a recusa e descontinuação da diálise. A doutora Fernanda tem, assim, múltiplos cargos aqui, às vezes a gente fica até com pena de tanto que ela corre para lá e para cá, pelo seguinte, a doutora Fernanda, ela é médica assistente da disciplina aqui de nefrologia do Hospital de Base, São José do Rio Preto. Além disso, ela é diretora do Departamento da Diálise da Sociedade Brasileira de Nefrologia, é professora colaboradora aqui da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, da FAMERP, é diretora regional 5 da SONESP e é responsável técnica da hemodiálise do Hospital de Base São José do Rio Preto. Então, com propriedade, ela vai falar um pouquinho para a gente desse tema que já foi controverso, é controverso, e ela vai mostrar um pouquinho mais para a gente. Muito obrigada, Fernanda, por aceitar o convite, né? Por favor. Obrigada, doutora Maria Alice, pela apresentação. Então, é um prazer estar aqui com vocês para falar desse tema. A doutora Maria Alice falou, já incomodou, acho que mais antes. Vocês já são uma geração que incomoda menos, né? E a gente espera que incomode cada vez menos e que todos tenham segurança para tomar essas condutas. Então, essa aula é sobre o posicionamento que a Sociedade Brasileira de Nefrologia escreveu, que eu tive o prazer de participar, sobre recusa e descontinuação da diálise. Eu não tenho conflito de interesse nessa apresentação. Então, essa é uma figura do CADIGO de 2024 que fala dos sintomas dos pacientes com doença renal crônica. Então, a gente pode ver que o paciente, a partir do momento que a doença renal crônica progride, os pacientes têm uma carga grande de sintomas, e pelo CADIGO, o mais severo é a disfunção sexual. Tem até um aluno fazendo uma pesquisa dessa, disfunção sexual na diálise, né? Uma pesquisa interessante. E a mais prevalente, que a gente conhece bem, é a fadiga. Só que nenhuma dessas duas leva à necessidade de diálise. O que leva à necessidade de diálise, então, é dispneia refratária, queda do apetite com desnutrição, náusea e vômito refratário. Então, esses são os sintomas que levam à diálise. Então, começar diálise melhora os sintomas urêmicos. Melhora o risco de hipervolemia, menor risco de desnutrição, menor risco de desenvolver complicações agudas e fatais, como arritmia, o paciente ser entubado por edema agudo de pulmão, ir para uma UTI, etc. Porém, quando a gente começa a diálise, a partir do momento que a gente decide fazer diálise, o paciente já tem risco, por exemplo, no implante de catéter. Quem ainda não fez nenhuma intercorrência de implante de catéter é porque não passou catéter suficiente, porque vai fazer. E o paciente corre esse risco, e ele tem que saber que ele corre esse risco. Fora as complicações da diálise. Além do que a gente vê, hipotensão, tem complicações de contaminação, de infecção, de sangramento, todas as complicações inerentes ao risco da diálise. A gente viu agora recentemente um caso no Rio de Janeiro, né, que o paciente foi a óbito por intoxicação do ácido peracético. Então, isso pode acontecer ao risco da diálise. Fora que o paciente, então, ele passa a vir, então, a fazer uma terapia que ele não fazia, muda toda a rotina dele, perde o trabalho, tira todo mundo de casa, muda toda a dinâmica familiar, porque ele passa a fazer uma terapia 3 vezes por semana, ele perde a qualidade de vida do paciente bruscamente. E aí? Então, nós estamos com esse paciente no nosso consultório, no nosso ambulatório, o paciente internado. Vale a pena a gente fazer diálise, aqui eu não estou falando hemodiálise, pode ser diálise peritoneal, ou vale a pena a gente manter esse paciente em tratamento conservador? Então, qual que é a escolha que a gente vai fazer? Qual o caminho que a gente vai seguir? Então, é sobre isso que é feito, então, que é esse posicionamento que ele foi feito, né? Para orientar a gente melhor nessas escolhas. E quando a gente estava conversando sobre isso, então, o que a gente levantou, né? Que no Brasil não tem capacitação para isso, os nefrologistas não têm capacitação para isso.
Não tem diretriz nacional, porque tem diretriz internacional. Tem código sobre isso. E a gente não tem nada brasileiro sobre essa diretriz. E a gente precisa de maior segurança, precisa que alguém escreva sobre isso para a gente ter maior segurança nas condutas, preservação da dignidade do paciente e menor risco jurídico. Então, esse era o objetivo do posicionamento: contribuir para a qualidade do processo de morte dos pacientes com doença renal crônica avançada, colaborar para o conforto dos familiares e dos profissionais de saúde, e servir de base para a elaboração dos protocolos e instrumentos em conformidade com a realidade local. Não é um protocolo, não é uma diretriz, não tem poder de lei, é um posicionamento, e aí cada local vai se adaptar de acordo com a sua realidade. Então, quando a gente fala em renúncia à diálise, no posicionamento, a gente fala de duas coisas. A recusa, que é a decisão de não iniciar diálise, é o mais comum, e os estudos mostram que esse paciente, então, que está no ambulatório, que está internado, ele fala, eu não quero fazer diálise, ele vai viver uma mediana de 6 meses. Agora, aquele paciente que está em diálise e ele decide interromper, que a gente chama no posicionamento de descontinuação, é o menos comum, e a sobrevida mediana dele, então, é de 7 dias. Então, a gente pode falar para o paciente, para os familiares, olha, ele vai interromper, e pelos estudos, ele vai viver, em média, 7 dias. E o que então, os fatores relacionados à recusa ou descontinuação da diálise? Essa é uma figura do posicionamento, né? Então, tem vários fatores que interferem nessa decisão. A primeira, que essa decisão, eu vou falar isso várias vezes durante essa aula, porque tem que ser, essa decisão não é do nefrologista, não é do paciente. Essa decisão é compartilhada entre equipe, paciente e familiares. Fatores associados. É claro que o paciente, assim, os pacientes, pela literatura, quem mais fazem isso? Pacientes institucionalizados, mais idosos, com múltiplas comorbidades. E são os pacientes que vocês vão ver que são os mais, os candidatos, né? Então, pacientes frágeis. E temos que levar em conta crenças culturais, religiosas, espirituais e valores éticos, por isso que isso tem tanta variação em relação ao local que nós estamos, ao país, que tem muita variedade cultural e religiosa. E descontinuar diálise é a segunda causa de morte em diálise nos Estados Unidos. Pelo DOPS, 12% dos óbitos são atribuídos à descontinuação. E aqui a gente tem pontualmente, e eu nem me lembro qual foi o último paciente que morreu por descontinuar. Então, é muito frequente em outros países. Então, a incidência depende da posição geográfica. Isso também depende do conhecimento e treinamento da equipe. Se a gente não tem conhecimento e treinamento, nós nunca vamos fazer. Temos que levar em conta aspectos bioéticos e legais. Sempre que a gente estiver disponível e tiver em dúvida, o posicionamento fala para a gente consultar o departamento jurídico, o departamento de bioética do hospital e condição clínica do paciente. Por exemplo, se o paciente está em depressão, ele está com sintomas clínicos, ele está com dispneia, ele está com dor, ele não tem condição de tomar essa decisão nesse momento. E ele não deve tomar a decisão nesse momento. Ele quer parar a diálise porque ele está com dor naquele momento, né? Está com um catéter que não está funcionando, ou ele está com um quadro depressivo. Então, não é o momento ideal para a gente abordar esse paciente. E a gente tem que levar em conta sempre a qualidade de vida do paciente. Tem paciente que fala, depois que eu comecei a diálise, eu melhorei muito. Se eu soubesse disso, eu teria começado antes. Mas tem paciente que fala, eu não queria e não quero continuar a diálise, porque eu piorei depois da diálise. Então, a gente tem que saber disso do paciente. E outra coisa, se o paciente não quer fazer diálise, porque ele demora 4 horas para vir até aqui, porque o transporte demora 2 horas para vir buscá-lo, porque não tem ninguém para acompanhar. Se for um motivo social, de transporte, a gente tem que resolver isso de outra forma. Esse paciente não é um candidato
a descontinuar diálise. E eu vou falar aqui para vocês dessas opções. Então, eu vou falar primeiro do paciente com doença renal crônica, porque esse posicionamento ele não fala só de doença renal crônica, ele fala de IRA e doença renal crônica. Então, essa aqui é uma adaptação daquele mapa de calor do CADIGO, que então eu coloquei a taxa de filtração glomerular e o risco, de acordo com o Kidney Failure Risk, e o que tem que fazer. Então, pelo CADIGO, quando o paciente está com taxa de filtração glomerular menor que 20, ou um risco maior, igual a 40% em 2 anos, esse paciente já tem que ser preparado e conversado sobre terapia renal substitutiva. Então, eu só pus esse gráfico para eu mostrar qual o momento que nós vamos abordar esse paciente. E o momento, então, é esse. E aí, nesse momento, no ambulatório, preferencialmente, nós vamos falar com o paciente que ele tem a opção de não fazer diálise, então ele vai fazer um tratamento conservador, e aí nós vamos fazer um suporte paliativo. Ele pode fazer um transplante pré-empitivo, que continua sendo sempre, acho que sempre vai ser, doutora Maria Alice, a melhor opção de tratamento em relação à sobrevida e qualidade de vida do paciente. A gente não pode esquecer dessa opção lá no ambulatório. A gente tem que ofertar diálise peritoneal e hemodiálise ou hemodiafiltração, que pode ser domiciliar ou no centro. E aí, hemodiálise domiciliar é um outro posicionamento, tanto que eu venho aqui de novo apresentar. Só que essa decisão, nesse momento, então, ela tem que ser sempre centrada no paciente e em conjunto com vários outras pessoas opinando, que é a família, o médico, a enfermagem, assistente social, psicologia e nutrição. Então, a gente tem que tentar decidir junto, por isso que a gente fala para a equipe avaliar paciente candidato a diálise peritoneal, né? Decidir junto com o paciente qual é a melhor opção para esse paciente. Esse estudo, apesar de ser pequeno, eu acho interessante, que fala assim, nós sabemos dar a notícia de comunicar o início da diálise. Então, às vezes, está passando visita na enfermaria, ó, fala lá para o paciente que ele precisa começar a diálise. Ou no ambulatório, pede vaga de diálise. Então, é uma coisa assim, tão, né, do dia a dia, e a gente sabe fazer exatamente isso. Então, essa é uma pesquisa com médicos de uma instituição e que pergunta isso, se ele sabe dar a notícia de início de diálise. Mais de 50%, mas muito discreto aqui, 54% diz que sim. O resto diz que regular ou não. E quais são as dificuldades mais recorrentes? Falta de tempo, falta de ambiente adequado, insegurança ou medo da reação do paciente, dificuldade de lidar com as próprias emoções e supervisão inadequada. Então, quando a gente vai abordar esse paciente, a gente tem que lembrar disso. Nós estamos com tempo, nós estamos preparados emocionalmente para isso, com segurança, nós estamos num ambiente adequado, nós não estamos com o paciente do lado, morrendo, gritando, às vezes acontece, né? Às vezes o paciente não está nem ouvindo o que nós estamos falando. Então, voltei lá naquela pergunta. Quando que nós vamos iniciar diálise? Lá na figura. Então, primeiro, nós temos que avaliar sinais e sintomas do paciente, a taxa de filtração glomerular, exames, qualidade de vida e preferências do paciente. Não existe uma taxa de filtração glomerular, nem um exame que indique um nível de ureia, de creatinina, de taxa de filtração glomerular que indique diálise sem o paciente ter sinais e sintomas. Só que a gente sabe que quando o paciente está com taxa de filtração glomerular menor que 5, ele vai iniciar terapia renal substitutiva de urgência, ele tem esse risco. Então, por mais que a gente não indique diálise nesse momento, a gente tem que falar isso para ele. A qualquer momento você vai iniciar diálise de urgência, e aí? Quando você iniciar, qual a sua preferência? Então, a gente só vai indicar quando os benefícios superam os riscos e encargos da terapia. Indicar diálise para todos. Então, essa também é uma figura do CADIGO, e aqui no final fala dos idosos, né? Os idosos têm mais carga de doenças crônicas, maior fragilidade, sarcopenia, disfunção cognitiva, e às vezes o paciente não está urêmico. Às vezes o paciente está em estágio de fim de vida. Os pacientes estão morrendo. Ah, porque ele está com rebaixamento do nível de consciência, respiração agônica. Às vezes o paciente, ele está
partindo da Vitória, aqui do repetindo. Então, o que os estudos mostram, né? Que essa é uma revisão sistemática e meta-análise de 89 estudos, mais de 294 mil idosos, a sobrevida em um ano da gente iniciar diálise é igual ao tratamento conservador. Então, esse idoso, a gente tem que pesar mais o risco-benefício de iniciar diálise. Então, para eles, planos e metas personalizadas com foco maior na qualidade de vida. E a gente traz nesse posicionamento uma coisa que a gente não tem costume de fazer. Nós, nefrologistas, não temos esse ato, não temos esse conhecimento sobre o planejamento antecipado de cuidados. Então, o que fala? É tipo um checklist do que a gente tem que fazer para preparar esse paciente para o final de vida dele, né? Então, a primeira coisa, antes da gente conversar com o paciente, a gente tem que saber o diagnóstico, o prognóstico, opções de tratamento antes da conversa. A gente não vai oferecer para o paciente, falar, existe 4 tipos de diálise. Não vai oferecer diálise peritoneal para o paciente que não tem condição de fazer diálise peritoneal. Não vai oferecer transplante para o paciente que tem contraindicação ao transplante. Então, a gente tem que saber qual o paciente que a gente está conversando. 2, avaliar a capacidade de decisão do paciente. E se ele tem familiares naquele momento. Às vezes o paciente tem uma demência, é idoso, ele está desacompanhado, não é o momento para a gente fazer essa abordagem com ele. E se ele for consciente, se ele deseja ou não a presença de alguém, mas alguém na consulta, e se ele desejar, é outra consulta para a gente conversar sobre isso. E mais uma vez, pacientes com sintomas descompensados, não é o momento da gente conversar sobre isso. E aí, depois que a gente fala sobre diagnóstico, prognóstico, alternativa, a gente vai checar se o paciente e os familiares compreenderam o que a gente está falando. A gente vai explicar os riscos e benefícios de todas as opções de tratamento e aqui a gente vai esclarecer já de medidas invasivas. Porque, às vezes, que nem eu falei, no implante do catéter nós temos que entubar o paciente. Então, aqui, nessa conversa no ambulatório, a gente já tem que esclarecer sobre isso. O paciente de primeira diálise teve uma parada cardíaca. Qual que é a preferência do paciente? E aí, a gente traça o plano de cuidados, alinhando as preferências do paciente e as prioridades, registra sempre em prontuário. É outra coisa que a gente não faz, registrar em prontuário. E nesse momento também a gente incentiva o paciente a dirigir sua diretiva antecipada de vontade. Então, planejamento antecipado de cuidados é tudo isso que eu estou falando. Agora, a diretiva antecipada de vontade é um testamento vital que o paciente faz de próprio punho num papel. Ele pode registrar em cartório ou não, a gente pode deixar em prontuário, e que ele vai falar o nome de uma pessoa que, quando ele estiver impossibilitado de responder, quem que vai responder por ele vai deixar isso por escrito, e as preferências dele. E incentiva sempre, então, ele selecionar uma pessoa de confiança para representá-lo, quando ele não possa se expressar, e depois a gente valida o que foi conversado. Isso não é definitivo, a gente tem que falar para o paciente que esse planejamento antecipado de cuidados pode ser revisado e modificado sempre que ele preferir. E a gente faz isso? Será? Então, essa foi uma pesquisa agora do paciente em diálise. 61% deles se arrependeram de iniciar diálise. Apenas 1/3 preferem morrer internados. 10% discutiram cuidados de fim de vida no último ano. E por quê? Porque falta treinamento de renúncia e diálise e cuidados de fim de vida para a equipe. Essa é uma resposta da equipe. Então, nós não fazemos isso porque não é. Eu queria ver a primeira vez no Brasil que nós estamos falando sobre isso em nefrologia, né? Então, a gente espera mudar essa realidade. E agora, o nosso paciente está no leito de UTI nessa situação. Coisa também situação que vocês veem todos os dias. É aqui vocês precisam decidir se ele vai continuar diálise ou não. Isso aqui que complicou, né? Porque esse paciente aqui, que ele é muito comum, então 57% dos pacientes em UTI, nós vamos ser chamados, né, porque eles têm IRA, só que a injúria renal aguda é uma doença
na maioria das vezes, reversível. Ele não é aquele paciente crônico que vai fazer para o resto da vida. Ele fez uma ira, na maioria das vezes, com uma doença reversível. E o motivo que ele está na UTI, também na maioria das vezes é reversível. É uma cirurgia, uma pneumonia, é alguma coisa que é reversível. Então, essa decisão é mais difícil. E o paciente, na maioria das vezes, também não tem o planejamento, nem a diretriz antecipada, ele não tem condição de conversar com a gente e fazer naquele momento. Então, o que a gente tem que fazer aí? Então, a gente pode lançar mão de score de sobrevida, que são as ferramentas prognósticas. Elas têm maior validade com pacientes maiores de 75 anos. E eu vou citar duas, que então a gente tem que considerar o paciente candidato, que é o índice de comorbidade de Charlson maior que 8, que é uma alta carga de comorbidades, que a gente já fez o critério de Charlson, que é da maior que 8, são vários pontos ali, então é uma alta carga de comorbidade. Ou uma KPS, que é uma KPS modificado menor ou igual a 40, que é um paciente acamado na maioria das vezes. E fizeram uma pergunta nos pacientes de UTI. Se então eles eram abordados. E 38% conversaram, apenas 38% conversaram com o médico sobre prognóstico durante a internação. E 47% prefeririam uma abordagem paliativa e acreditavam que não estavam recebendo. Então, aqueles pacientes que têm condição de tomar a decisão, então quase metade deles também não foi compartilhada essa decisão com eles. Que são nossos 3 pacientes, para a gente ver, o ambulatorial está até mais clarinho para chamar a atenção de vocês, que o momento da gente conversar sobre isso é esse aqui. É o melhor momento. Então, essas ferramentas, né, não tem só o critério de Charlson, o KPS modificado, tem vários. Tem a pergunta surpresa, que é uma pergunta muito simples. Você se surpreenderia se esse paciente viesse a óbito nos próximos 12 meses? Então, lá na diálise, a gente tem a primeira consulta e a gente aplica essa pergunta para todos os pacientes. Os meninos levaram para o congresso esse trabalho, né? E, no fim, a gente responde o não mais frequentemente do que esse paciente vai a óbito, não é isso? O resultado, a gente tem uma impressão, às vezes, mais negativa do que ele realmente está. Às vezes também ele entra em diálise e melhora, né? Porque isso é na admissão do paciente. Então, a KPS, que é o que eu falei, né? Que é o grau de fragilidade do paciente acamado ou não, dependentes ou não. Índice de comorbidade de Charlson, que fala mais das comorbidades. Escala de fragilidade de Edmonton. Critério de avaliação prognóstica em 6 meses combinado. Esse junta 2 critérios, a pergunta surpresa mais um outro. Ele é bem interessante porque ele é em 6 meses. E o REM Score, que é o instrumento validado para estratificar o risco de óbito em 3 meses em pacientes idosos que pretendem iniciar diálise. É uma ferramenta específica. Só que nem sempre a diálise é sim ou não. Eu não desejo fazer. Nesse momento, a gente tem que oferecer para os pacientes, então, alternativas de diálise. Quando eu falo alternativa de diálise, é diálise incremental, diálise paliativa ou diálise por tempo limitado. Então, incremental, o paciente, necessariamente, ele tem que ter função renal residual. É menos tempo de diálise, geralmente 2 a 3 horas, 2 vezes por semana. O objetivo, então, é preservar essa função renal do paciente, mas também dar maior qualidade de vida. Aquele paciente que não faz diálise, ele começar às vezes 3 vezes, 4 horas, é uma mudança muito brusca para ele. Então, é para esse paciente dar uma oportunidade de um aumento progressivo. Só que a gente sabe que isso vai aumentar, porque esse paciente vai perder a função renal residual. E esse paciente tem que saber isso, que é um início, e depois essa diálise vai evoluir para 3 vezes por semana, 4 horas. Então, a gente tem que monitorar essa perda da função renal residual e ajustar se necessário. Diálise paliativa é outro paciente. Paciente com expectativa de vida limitada, comorbidades graves. E aqui a gente vai fazer diálise ou só ultrafiltração só quando esse paciente tiver sintomas, não tem uma periodicidade. Isso é mais para o paciente internado. E aí a gente não vai monitorar nada, é só o conforto e qualidade de vida do paciente e o acompanhamento com foco no controle dos sintomas. E diálise por tempo limitado. Às vezes, naquele momento, a gente vai falar de diálise para o paciente, mas o paciente não sabe o que é diálise.
Ele nunca viu a diálise, ele palavra diálise para ele, diálise peritoneal, ele não sabe do que nós estamos falando. Então, o que a gente pode propor para ele quando ele se recusa? Vamos tentar fazer por X tempo, 15 dias, 1 mês, 3 meses, o tempo que ficar acordado. E então, nesse período, o paciente vê se ele melhora, se ele aceita, se ele se adapta. E depois a gente volta a conversar de novo. Então, isso pode ser feito tanto para o paciente internado em terapia em injúria renal aguda, quanto para paciente crônico em diálise. E quando a gente fala de diálise paliativa, tudo que eu falo para vocês todos os dias é tudo contrário. Sim, o catéter é aceitável. A gente não precisa fazer fístula no paciente, a gente não deve fazer fístula no paciente. O KTB, não. A adequação da diálise é baseada nos sintomas do paciente, como que ele está se sentindo. Medicação. Então, aqui nós vamos tolerar, então, o paciente um pouco mais hipertenso, não vamos ser tão rígidos nos limites de pressão. Dislipidemia não tem por que a gente tratar, né? Doença mineral óssea, só se isso for melhorar a qualidade de vida do paciente, senão nós não vamos tratar. Anemia também, com foco também na qualidade de vida, a gente não vai deixar esse paciente transfundir, mas a gente não precisa ficar fundindo um alvo tão rigoroso. A dieta, restrição também apenas para mitigar os sintomas. Se o paciente estiver fazendo diálise só quando ele tem sintomas, a gente não pode liberar líquido para ele, porque senão ele vai fazer mais diálise. A gente não pode liberar mais dieta com potássio. Mas também a gente não precisa controlar tanto proteína, fósforo, né? Exames também, o mínimo necessário para esse paciente. E a avaliação dos sintomas regularmente. E quando a gente não indica diálise? Então, pelo nosso posicionamento, pelas diretrizes internacionais, esses são os possíveis candidatos para a gente não indicar diálise. Então, paciente que tem capacidade de decisão, informado sobre o risco e renunciam à diálise. Esse é o mais difícil. Porque o paciente não tem critérios, ele não tem comorbidade grave, e ele não quer fazer diálise. Aí nós vamos falar um pouquinho sobre ele. Paciente que não tem capacidade de decisão, e os responsáveis legais ou diretrizes antecipadas determinam que ele vai parar diálise. Ele deixou lá atrás o nome de alguém que vai decidir por ele. E essa pessoa decidiu, quando ele perdeu a capacidade de decisão. Idosos, acamados, com múltiplas disfunções orgânicas, qualidade de vida limitada, ou pacientes com alto índice de óbito em 1 ano, e a gente viu que a gente tem ferramenta para isso. Às vezes esse paciente, a sobrevida dele sem diálise é igual a com diálise, a gente não precisa colocar ele em diálise. Pacientes terminais, ou com sofrimento físico e mental, e a diálise não proporciona maior sobrevida e qualidade de vida. Isso eu acho que vocês veem esses pacientes também todos os dias em terapia intensiva. Pacientes que não toleram diálise, malefício ou condição que impeça tecnicamente o procedimento de diálise. Esses dias vieram comentar de uma paciente que está internada, não tem acesso vascular, ela não tolera diálise, ela faz hipotensão toda diálise, ela não pode fazer diálise peritoneal, não tem apoio familiar, para levar para casa, eu não sei, tinha várias situações, assim, tem contraindicações a transplante, o paciente não tem condição de fazer diálise, né? Então, às vezes, essa paciente a gente tem que conversar com a família e ver qual a melhor decisão para ela. E paciente com dano neurológico irreversível e profundo, ausência de consciência de si e do ambiente, esse paciente não tem qualidade de vida, e não tem maior qualidade de vida na diálise. E às vezes é um maior sofrimento. Tinha um paciente que a gente comenta, né, que ele era cego, surdo. E aí a gente funcionava ele gritava, ele não sabia o que estava acontecendo, ele morria de medo ali do ambiente, né? A gente não conseguia se comunicar com ele. Então foi muito, muito ruim. Ele não queria fazer diálise. Então, do ponto de vista legal, então, esse é uma resolução do CFM de 2019, que fala que a recusa terapêutica
é um direito do paciente e deve ser respeitado pelo médico, desde que informe os riscos e consequências da sua decisão. Então, nós temos que aceitar essa decisão do paciente. É assegurado ao paciente maior de idade, capaz, lúcido, orientado e consciente no momento da decisão o direito à recusa terapêutica proposta em tratamento eletivo. Então, se o paciente consciente, orientado, não quiser fazer diálise, a gente informa os riscos e ele tem esse direito. E do ponto de vista ético, o médico aceitará as escolhas dos seus pacientes. E aí, oferece para ele outras opções, né? Mas a gente tem que aceitar. E do ponto de vista bioético, apesar da descontinuação ser mais grave do que o não início, do que a recusa, não tem diferença do ponto de vista bioético. Então, a gente pode iniciar diálise, tentar e depois suspender. Não é pior do que a gente não iniciar. Não é ético iniciar ou manter medidas de suporte de vida em desacordo com valores, objetivos e cuidados definidos em conjunto com o paciente e familiares. É a questão da transfusão, né? A gente não está falando disso, né? Se o paciente não quer, deixou por escrito, o familiar não quer, a gente vai lá e transfuse escondido. Na diálise a gente não pode fazer isso, né? E nem na transfusão. E tratamentos fúteis não devem ser iniciados ou mantidos nem a pedido do paciente ou representantes. Então, também, quando não tem indicação de diálise ou de alguma terapia, a gente não deve fazer, nem a pedido. Então, um resumo, né, de como realizar o processo de recusa e descontinuação de diálise. Primeiro, identificar pacientes elegíveis, realizar sempre que possível o planejamento antecipado de cuidados, lá atrás, ambulatorialmente, usar ferramentas de avaliação prognóstica para a gente registrar isso em prontuário, para ajudar a gente na nossa decisão, incentivar o paciente a redigir sua própria diretriz antecipada de vontade. Lá na frente isso vai ajudar a gente bastante nessa decisão. Oferecer alternativas terapêuticas, alinhar decisão com princípios bioéticos e legais, decisão compartilhada e consensual, permitir tempo de reflexão. Não pode ser, você tem que decidir isso agora. Quanto tempo o senhor precisa para decidir? Nós podemos marcar um segundo encontro para conversar de novo? Em quanto tempo? O Wilson teve um paciente, né? Eu falei, marca mais uma. Mas ele voltar, assim, pergunta quanto tempo ele volta. Vamos conversar de novo. E ele veio, né, acho que 2 ou 3 encontros para a gente decidir isso. Garantir o entendimento de riscos e benefícios. Orientar que a decisão pode ser reversível. Então, também não existe essa frase, não quer fazer, procura outro médico, não apareça mais aqui. A gente tem que agendar um retorno ambulatorial para esse paciente que descontinuar diálise. Ele continua sendo nosso paciente. A gente vai manejar volume, acidose, potássio, ambulatorialmente até o fim de vida desse paciente. Não existe alta da lepra, o paciente é nosso. Registrar a tomada de decisão e cuidados abrangentes após a renúncia. Então, após essa decisão, a gente tem que oferecer para os pacientes suporte social, psicológico, cuidados paliativos, de sintomas, possibilidade de retorno, porta aberta para esse paciente. Então, esse é um fluxograma do documento, né? Para o paciente com doença renal crônica ou IRA, com necessidade de diálise, primeiro a gente avalia se o paciente é candidato, avalia a viabilidade de diálise, checa ou realiza o planejamento antecipado de cuidado ou a diretriz, avaliar a capacidade de decisão e fatores reversíveis, respeitar valores éticos, morais, legais, culturais e religiosos, decisão compartilhada com pacientes, familiares e equipe de cuidados renais, se dúvida prognóstica ou decisão indefinida, oferecer tempo limitado de diálise, se conflitos resolvidos, decisão unânime e compartilhada, suspender a diálise, cuidados multidisciplinares abrangentes até o final de vida.
do paciente. Então, para finalizar, renúncia à diálise é um direito do paciente. Deve ser uma decisão informada, compartilhada e documentada. Alternativas de diálise devem ser consideradas. Cuidados paliativos são parte essencial da nefrologia moderna. E a boa prática nefrológica não é apenas prolongar a vida, mas assegurar a dignidade no viver e no morrer. Muito obrigada. Muito obrigada, Fernanda. Eu acho que isso é extremamente importante que hoje a gente possa discutir isso. Eu acho que nós já vivemos, eu, né, posso dizer por mim, não, tem muita gente nova aqui, né, mas que nós já vivenciamos isso inúmeras vezes dentro da nefrologia, né, de formas diferentes, com familiares, eu posso dizer, do aspecto meu pessoal mesmo, mãe morreu de diálise, pai também. Então, eu acho que isso dá para a gente, daria assim um livro para escrever, né? E hoje, felizmente, a gente tem à disposição, né, tudo isso. Acho que é importantíssimo a gente colocar tudo isso no papel, né, e poder estar discutindo isso, porque muitas vezes é angustiante, não só para a família, mas principalmente para o médico, né? Isso aí, às vezes, a gente vive pessoas jovens e que muitas vezes, não só jovens, mas idosos que não querem. Então, nós já vivenciamos inúmeras coisas, né? Paciente meu que não queria e dizia, e o filho acompanhando, acabou tendo dengue, foi para outro serviço, não perguntaram, não questionaram, já colocaram em diálise. Tá? Então, aí o filho simplesmente, a senhora não pode fazer nada, estava em outro serviço, porque era a vontade dele, da família, que ele não fizesse, né? Então, muitas vezes é complicado. Então, muito obrigada, Fernanda, excelente apresentação. Eu vou abrir aqui para vocês fazerem perguntas, quem estiver online também pode fazer as suas perguntas. Muito obrigada pela palestra, foi ótimo, porque esse tipo de palestra que nós não temos na escola, né? Mesmo a convivência, a gente aprende apanhando, não é verdade? Né? Então, eu penso, como nefrologista antigo, eu penso assim, tratamento de hemodiálise ainda é um enigma muito grande entre a população, inclusive entre os colegas médicos também. Né? Quantas vezes nós recebemos avaliação nefrológica, porque o paciente precisa fazer cateterismo, mas ele tem creatina 2, 3, vai piorar, e agora? Ou muitas vezes o paciente está no UTI com septicemia, tem que associar medicações, são nefrotóxicos, e vai piorar. Horas. Não é bem assim. É um paciente que tem diabetes, hipertenso, idoso, precisa fazer cateterismo para definir se vai fazer angioplastia revasque. Gente, por problema cardíaco, o paciente morre. Por problema renal, não morre, porque tem tratamento dialítico, não é? E no caso de sepsemia internado, ora, eu prefiro o paciente vivo com rim ruim, que vai continuar fazendo hemodiálise, do que paciente morto com rim bom. Isso que nós temos que esclarecer. Mas as pessoas não conseguem acompanhar a evolução, porque nefrologia é um dos procedimentos mais antigos que tem e com muita garantia do que outros procedimentos. Eu, pelo menos, acho assim, sabe? Inclusive, uns 3 anos atrás, eu atendi um paciente, 68 anos, motorista de caminhão, renal crônico, já começou a fazer hemodiálise, passou uma semana, doutora, eu não vou aguentar, não quero mais fazer isso. Aí veio com 5 filhos, e os filhos falaram que era obrigação da gente convencer o paciente a continuar tratamento. Aí o paciente, filhos, eu estou lúcido, estou consciente, eu não quero, eu vou escrever. E o paciente foi lá, escreveu no papel, registrou no cartório. Mas 14 dias depois, ele baixou no pronto-socorro do hospital, em coma urêmico e com ordem judicial para fazer hemodiálise. Lógico, o paciente fez 2, 3 sessões e morreu. Né? Então, realmente, o que nós precisamos fazer com que a população entenda que hemodiálise não é um monstro, não é uma coisa de outro mundo, problema de ir para a Lua, Marte, é um procedimento que salva a vida. Então, eu acho que tem que combater mais nisso. Muito obrigada pela observação, é isso mesmo.
né? Às vezes a gente dá um tempo para o paciente para conhecer o que é, né? A terapia, às vezes recusa porque não conhece, né? E a gente dá um tempo em diálise para o paciente tomar uma decisão melhor, né? Doutor, só uma dúvida. No contexto de. Não é frequente, mas às vezes acontece de ter muita discordância entre equipes, principalmente no questão de pacientes oncológicos, enfim, às vezes acontece. Tem alguma sugestão, orientação para mandar para o comitê de ética do hospital, para o comitê de ética definir, assim, mesmo, já foi tentado de todas as formas a equipe tentar alinhar, mas tem essas discordâncias. Alguma orientação ou sugestão maior nesses casos? Então, o documento fala, sempre que necessário, né, consultar o comitê de bioética ou jurídico do hospital, né, até para participar, chamar, a gente pode chamar a equipe de cuidados paliativos, isso a gente fala também, né, a equipe de cuidados paliativos, às vezes, tem mais experiência, participar da decisão em conjunto, mas essa decisão, eu acho que não é da equipe, da família, do paciente. Tem que envolver nesse conflito a família e a decisão da família ser o peso maior aí. Obrigado, doutora. Dona Vitória. Doutor Edson, já está quietinho aí, não quer fazer nenhuma colocação? Mas, bom, acho que eu ainda tenho que fazer. Posso falar? Estava sem som aqui. Posso falar? Pode falar, doutor Edson. Tá bom. Eu acabei de conviver nos últimos 3 meses com um paciente com síndrome de von Hippel-Lindau, sabe? Eles me chamaram para eu vê-lo, porque ele estava com 2,5, 3 de creatinina. Ele era um secretário aqui da dermatologia. E quando eu fui conversar com ele, ele já tinha uma indicação de nefrectomia do rim direito, porque ele já tinha tirado o rim esquerdo há cerca de 7 anos por causa de tumores. Então, ele ia ficar anéfrico, né? Então, quando eu olhei aquilo, eu perguntei para ele, né, se ele estava preparado, né, para ficar sem função renal. E ele disse para mim que ele não queria fazer tratamento. Eu disse assim, mas e a sua família? Quer dizer, você prefere morrer? Ele disse assim, não. Ele não usava a palavra morrer. Ele dizia, não, eu não quero me tratar. Eu não tenho família, não tenho pai, não tenho mãe, não tenho irmãos. Eu estou sozinho e não quero ficar sem tratamento. Eu não quero tratar. Eu prefiro não tratar. Eu esperei uma semana, eu consegui colocá-lo na nefrologia, uma nutricionista, falei com uma psicóloga e fui estudar a síndrome de von Hippel-Lindau e vi que tinha, inclusive, ter possibilidade de tratamento atual e possibilidade de transplante em cerca de 3 anos. Veio para ver a hemodiálise, a diálise peritoneal, mas ele continuava se negando a se tratar. E um dia ele me ligou, né, porque sangrou o rim dele, né, e ele foi à emergência, correndo com a sonda obstruída, passaram uma sonda nele, mandaram ele para casa, e eu liguei lá para o hospital e falei com o pessoal da dermatologia, internaram ele no hospital. Bom, em suma, ele não quis se tratar de jeito nenhum, né, e ele ficou dando a morte na enfermaria de médica. Eu nunca tinha passado por uma situação dessa. Por coincidência, agora na Lorena, tem um outro caso semelhante também, e a oncologista falou que tem um tratamento que custa R$ 120 mil uma ampola, um tratamento, né, para síndrome de von Hippel-Lindau. Então, depois de quase 50 anos de formado, tem um fundo aí barulhento.
É daqui esse barulho, né? Acho que é daí. É um barulho bem grande aqui. Não sei o que está. É um barulho enorme. Isso. Posso falar? Pode. Tá. Então, depois você vê, de 48 anos de formado, foi a primeira vez que eu estive diante de um paciente que se negava a fazer diálise, né? Foi uma situação muito impactante para mim, né? Ainda mais conhecendo, eu conheci esse rapaz, ele tinha uns 46, 47 anos, e ele foi indo, foi indo, foi indo, e um dia morreu na enfermaria por se negar a fazer diálise. Então, isso que a doutora acabou de falar, né? Não consegui identificar, que a diálise não é mais esse bicho de sete cabeças, né? Agora mesmo eu estou com um amigo meu, nefrologista, que está com uma insuficiência não aguda, está internado, foi passado um catéter de dupla luz nele, ele dialisou 2 vezes, agora está começando a urinar, teve uma insuficiência não aguda. Eu tive Covid, né, e fui dialisado cronicamente, continuamente, durante 18 dias. Então, nós sabemos, né, que a diálise não é um bicho de sete cabeças, mas o que precisa, como sempre, é um diagnóstico precoce, a chance que o paciente possa ter, né, de fazer hemodiálise, diálise peritoneal ou transplante preemptivo. E, infelizmente, com 90% dos pacientes, quando chegam, já chegam urêmicos, não tem essa chance e não acreditam que estão precisando de diálise, né? Então, é só um testemunho que eu queria deixar. Eu acho que é uma situação muito delicada. Tem outras delicadas também, que a família, né, quer que a gente dialise até os últimos suspiros do paciente, quando um paciente com neoplasia disseminada, na minha modo de ver, não tem mais indicação de diálise, e a diálise tem que ser suspensa, né? É uma situação muito difícil, né? Então, eu queria só deixar esses testemunhos para os mais jovens, que a gente, depois de quase 50 anos de formado, ainda está diante dessa situação, que na residência eu vivi no Hospital de Bom Sucesso, quando só existiam 2 leitos de diálise peritoneal, nem tinha catéter de dupla luz, e que eu dialisei um paciente na enfermaria porque ele chegou urêmico, e quando chegou de manhã, o meu chefe falou assim, mas quem mandou você dialisar ele? E agora, o que eu vou fazer com o paciente? Isso foi lá em 77, 78. Não tinha vaga, né, para continuar o tratamento do paciente. Então, ainda está assim, né? A gente sabe que agora tem 1.000 pacientes no Brasil precisando de vaga para fazer diálise, né? Aqui no Rio de Janeiro são mais de 100, né, que não tem vaga para fazer diálise. Ainda é uma situação muito delicada e tudo se resume, para mim, né, no diagnóstico precoce e a melhor chance que esses pacientes possam ter, né? Eu acho que a cabeça deles pode mudar, né? Quando você oferece um tratamento mais tranquilo para eles, e não aquele tratamento de urgência, de colocar um catéter, né, e ninguém falar para eles que eles são urêmicos, e eles descobrir urêmicos não estão, né, mas são urêmicos crônicos, né? Descobrir 2 meses depois que o rim deles não vai voltar a funcionar. Queria só deixar esse testemunho, obrigado pela sessão, foi muito boa. Muito obrigada, doutor Edson. Isso mesmo, né? Dose só creatinina, né? Precocemente. Só queria acrescentar um comentário, que eu vejo que o doutor Edson é que nem eu, nefrossauro, não é? Então, 35, 40, 45 anos atrás, não tinha opção de paciente. Ainda naquela época, os médicos ainda era Deus, né? Família, paciente, seguia orientações. Então, naquela época, geralmente, não tinha duplo lumen, não tinha catéter, SF, não tinha nada. Então, o paciente geralmente era atendido pelo nefrologista em coma urêmica. Então, a gente instalava a diálise peritoneal, começou a fazer diálise peritoneal, fazer fístula, e o máximo que a gente podia fazer era shunt. E quem fazia shunt era nós, nefrologistas. Né? Doutor Edson, lembra disso? Né? Então, depois, com o tempo, o surgimento de Claro que catéter, sim. duplo lumen, SF, aí as coisas mudaram e também como preventivo, os pacientes começaram a entrar na hemodiálise mais precoce, então aumentou essa recusa. Mas antigamente, o que o paciente, o médico decidia, diálise peritoneal, começar a hemodiálise, não tinha recusa. Né? Palavra de médico era a palavra final e paciente e família seguia, né, doutor Edson? Exatamente, eu vivi exatamente o que você está falando, né? Em 77, 78 era assim, não tinha.
não existia dupla luz, né? Não existia a hemodiálise, era com a água da torneira, na verdade, antes de Caruaru. Então, eu me lembro que eu fui em 1990, eu fui no Japão, passei um mês lá no Japão. Quando eu vi a hemodiálise do jeito que era no Japão, né, todo mundo tranquilo, né, fazendo diálise, sujeito com computador, com telefone celular, e aqui a gente ainda estava, chamava de diálise parque, né, porque o paciente, quando entrava na diálise, ele já fazia uma hipotensão violentíssima por causa do cólio, né, antigamente antes de capilar a cólio, e já chocava, não tinha eritropoetina, né, a gente dialisava o paciente com 20 de hematócrito, não é verdade? Hoje você para a eritropoetina se ele está acima de 30. Então a nefrologia evoluiu de maneira fantástica, né? Hoje é muito, muito tranquilo fazer diálise, né? É tão tranquilo, né? A gente vai colecionando histórias, né? Tem uma história de um enfermeiro que ele fazia diálise e ajudava, ele era sozinho também, ajudava as pessoas a montar a máquina e tudo. E um dia apareceu um rim para ele. Apareceu um rim, o rim transplantou e ele aí tinha que ir para casa, né? Porque o rim estava funcionando. E ele, solitário em casa, ele voltou um dia e disse que ele estava infeliz com o rim, queria tirar o rim, porque ele gostava muito mais da vida dele social que ele tinha, né? Durante a diálise, né? Então, é assim, né? Cada caso é um caso. Muito obrigado. Parabéns pela aula. Eu tenho 3 perguntas técnicas que talvez você tenha respondido no início, bem no início, para não ter. Uma é se ficou algum documento pré-estabelecido, se a SBN deixou algum documento para ser preenchido, entendeu? Está publicado, é um artigo científico. Não. O formulário. Não. Tipo um checklist, alguma coisa. Como você... Porque assim, como que isso vai ser documentado? No prontuário só? No prontuário. Então, Registrar em vocês prontuário. não deixaram, porque às vezes, assim, por exemplo, da BTO, às vezes a gente recebe um modelo de como você de recusa, não tem. Não tem. Só registro em prontuário. Dá para ainda botar um adendo lá? Botar alguma coisa juridicamente viável? Sim, podemos pensar. Isso. Uma sugestão. Ideia, Tá? O segundo, existe um número específico, porque assim, é uma decisão que não pode estar só você, médico, e o paciente. Imagino que além da família, o ideal seria que a gente tivesse, sei lá, o serviço social, a psicologia, não sei. Vocês pré-definiram isso ou também não? Definimos que não apenas médico, família e paciente, mas alguém da equipe multidisciplinar. Qualquer um da equipe. Qualquer um. Então, no mínimo, Enfermeiro, psicólogo, família, a pessoa mais próxima do caso, né? no mínimo 4 pessoas. E que entre também, se necessário, por exemplo, paciente em UTI, o médico responsável do paciente, cuidados paliativos, né? Que não é uma decisão também só do nefrologista, né? Do paciente internado no hospital. E tem que ser uma decisão, que é a pergunta do Wilson, né? Tem que ser uma decisão consensual. Não dá para ter conflito, né? Se tiver conflito, não dá para interromper diálise. Depois de finalizado, precisa mandar para a diretoria clínica ou não? Não, só registro no prontuário. Porque tem respaldo, né? Pelo CRM, comissão de ética, tudo que a decisão no prontuário seria suficiente. Mais alguma pergunta? Então, a gente se vê que é um tema que gera a gente fica muito apreensivo com tudo isso, mas é um tema para vocês pensarem mesmo, que vocês ainda vão vivenciar muitas coisas, acho que eu, doutor Pico, doutora Ida, já vivemos coisas assim que daria para escrever um livro, tanto com o doutor Edson, né, a doutora, acho que dá para a gente escrever muitas coisas, mas e muitas angústias que já passamos. Então, acho que é um tema extremamente importante. Essas perguntas da doutora Ida também, eu acho que isso tem que ser documentado, tem que ser deixado por escrito, que muitas vezes a gente não vai fazer pela falta desse documento, como eu vou fazer, né? De que forma eu vou fazer. Então, isso é extremamente importante. Então, mais uma vez, muito obrigada, doutora Fernanda. Espero que vocês levem essa lição para casa, tem muita coisa ainda a se pensar. Obrigada. Obrigada. Só deixa eu só interromper a